Bruno Henrique não é nada forçado. O Bruno Henrique é um cara, até não é nada midiático. E o que ele falou é verdade, né, Mauro? O Bruno Henrique, ele tem histórias de superação mesmo, porque o Bruno Henrique, ele não teve base. Muito se fala nisso. O Bruno Henrique jogava na várzea. O Bruno Henrique foi chegar num time profissional aos 21 anos. Depois ele passa pelo Santos, não tem uma baita passagem pelo Santos, era um bom jogador, mas sofreu lesão, vai pro Flamengo, ele teve um problema no olho, se eu não me engano, e eu fui um dos que disseram que eu não renovaria com o Bruno Henrique. Eu assumo tudo que eu falo aqui, com 33 anos e depois de uma cirurgia seríssima, não renovaria por 3 anos, como fez o Flamengo, e por enquanto o cara tá entregando muito, né? Então tem que reconhecer que renovou por mais 3 anos, com o jogador vindo de uma lesão seríssima, 33, mas que continua sendo muito ídolo e protagonista, né, Mauro? É impressionante o que esse cara entrega no Flamengo, e é impressionante que esse cara tenha chegado a esse nível de futebol sem base, né, Mauro César Pereira? Já foi, inclusive, o jogador mais rápido do mundo, né? Pela FIFA, ele já atingiu a maior velocidade de um jogador no mundo, mas depois, se eu não me engano, ele foi passado pelo Bale. O Vinícius, eu estava aqui lembrando do Vinícius, porque tem outra história aqui do Flamengo, que depois a gente pode até falar. O Bruno Henrique, ele é um jogador histórico do clube, ele já mostrou várias vezes isso, eu sempre digo, não causa problema dentro do Flamengo, não tem polêmica com ele, vai lá, joga, faz bem o seu trabalho, super decisivo, e é legal ver essa emoção dele, porque realmente, né, o cara saiu de uma situação em que já era muito difícil virar profissional, né? Quando você passa ali dos 18, 19 anos, cara, é muito difícil virar profissional. Você não precisa chegar aos 20. Se você não se encaixou no clube até os 18, 19, olha, a chance é muito pequena. E ele conseguiu, né? Então ele fala, eu venci. Porque certamente deve ter tido momentos em que parecia que não teria mais chance, e ele conseguiu, né? E conseguiu se tornar um grande jogador, né? E sobre o contrato, eu mantenho sempre a minha opinião. Acho que contrato de jogador numa faixa de idade assim como a dele tem que ser 1 ano, no máximo 2. E aí você pode até ter cláusulas de renovação automática se no 2º ano o cara for bem, né? O Flamengo fez um contrato de 3, eu falei à época, repito, se é para abrir uma exceção, é para o Bruno Henrique. Nesse elenco do Flamengo, por exemplo, eu não faria um contrato de 3 anos com a Arrascaeta. Não faria. Tipo, na mesma situação. O cara tá com 30 anos para 31 ali, vou fazer... Não. Por quê? Se machuca muito, tá sempre fora. O Bruno teve uma lesão grave de joelho, o afastou por 9, 10 meses. Mas fora isso, ele quase sempre está à disposição. E entrega muito. Porque aí a relação é profissional, gente. Uma renovação de contrato não é caridade, nem para... Como o jogador, quando tem a proposta melhor, ele vai embora e acabou, né? É assim que funciona. Então ali isso tem que ser frio. E tem que ver o que é melhor para o clube. Quem está do lado do balcão, né? Representando o clube. Mas se é para abrir uma exceção, acho que para o Bruno é até justo, porque ele entrega muito, né? E ele poderia ter feito também 2 anos e provavelmente estaria renovando agora para mais 1 ano. Durante esse ano, ele mantendo esse pique, normalmente o clube iria renovar. Poderia ser até melhor para ele, de repente conseguir até ganhar mais um caramingo a mais. Mas acabou sendo uma saída boa, está dando certo, esse assunto acho que está superado e ele merece aí as homenagens. É um cara que entrega bastante e honra a camisa, né? Ô Mauro, se você pudesse colocar aí um top 5 de ídolos da história do Flamengo, o Bruno Henrique estaria em qual posição, na sua opinião? Putz, é tão difícil isso, cara. Tão difícil colocar 5. Eu detesto essas comparações, porque você acaba deixando injusto, deixando de fora. Eu acho que ele é um jogador histórico do clube. Como obviamente, o Zico, o Júnior, como o Dida, como o Leônidas, como o Domingos, como o Zizinho, né? Leandro, como o Rondinelli, que não foi... O cara fez um gol super importante, né, na final de 78, ali, uma mudança de patamar. Deus da raça. E um cara que saiu de uma final de brasileiro com o Palhinha, acho que foi o Palhinha, né? Chutou o rosto dele, arrebentou o maxilar dele, ele nem joga a decisão no Maracanã, que ele estava no hospital com a cara arrebentada, que ele botava a cara no pé do adversário para ele pedir um gol. Então, assim, são jogadores de diferentes perfis e que estão na história do clube. E o Bruno Henrique também está na história do Flamengo, mas a história do Flamengo é muito grande para ter 5 caras, né? Tem muito mais jogadores aí importantes que passaram por lá. Dos anos mais recentes, você coloca ele à frente de Gabigol, Adriano e Petkovic? Eu coloco ele ao lado do Adriano e do Petkovic.
E à frente do Gabriel, com certeza. Porque o Gabriel manchou a sua passagem pelo clube com os episódios que aconteceram de camisa de outro time, a história da punição por doping, os embates com a torcida, quando a torcida se irritava com mais atuações e vaiava, gesticulava, sabe, o flerte com a torcida do Corinthians num podcast no começo do ano passado. Quer dizer, uma série de atitudes que arranharam a sua passagem, na minha opinião. Tá? Você perguntou a mim, eu penso assim. E o Bruno Henrique não, o Bruno Henrique vai lá, joga, não enche o saco, não cria problema, não veste camisa de time nenhum. Ele já teve problemas outros aí fora de campo, aí, algumas questões aí que já trouxeram algum transtorno para ele, não sei até que ponto ele é responsável ou não por isso, mas enfim, no Flamengo jogando, ele entrega, cara. Você não vê uma questão de indisciplina, não vê. Então eu colocaria no nível dos dois. O Adriano, o jogador que a torcida do Flamengo precocemente, como já aconteceu com tantos em tantos clubes, né, não respeitou no começo. Tinha gente que chamava ele de bonecão do posto, né? Ele precisou bater na Itália e virar imperador para voltar como voltou. Conduziu o Flamengo a um título brasileiro. O Petkovic, tem uma passagem importante no gol do Tri em 2001 e depois ele é o maestro do time que ganhou o Brasileiro em 2009. Então, você não pode ignorar essas duas passagens marcantes dele pelo Flamengo. Em tempos difíceis, né? Não era esse Flamengo todo organizado, que paga em dia. Era um Flamengo confuso, bagunçado, com atrasos, com uma série de coisas erradas que aconteciam no clube. Né? E o Petkovic tem outro detalhe, ele encerra a carreira no Flamengo porque ele tinha um dinheiro a receber do clube, o Flamengo devia dinheiro a ele, eles fazem um acordo, aí um cede daqui, um cede dali, ele falou, eu aceito isso tudo, mas eu quero jogar mais uma temporada no Flamengo pelo menos e parar de jogar com a camisa do Flamengo. E aí os dirigentes vão para o técnico da época e falam, olha, fizemos um acordo que é bom para o clube, mas a gente vai ter que colocar o Pet no elenco. Aí ele foi para o elenco. O técnico, que era o Cuca, não escalava ele muito. Aí o Cuca saiu depois de uma derrota para o Grêmio, era Grêmio Barueri na época, né, o time que mudou de cidade várias vezes, né? E aí, 2009. E aí entra o Andrade como interino, vai ficando, e aí começa a jogar mais vezes o Petkovic. E aí ele conduz o Flamengo, faz 2 gols olímpicos, joga pra caramba, faz um papel importantíssimo para levar o Flamengo ao título brasileiro. Até o gol do título do Ronaldo Angelini, que bate o escanteio. Ele e o Adriano são os dois protagonistas, né? Um cara desse tá na história, tá na história. Jogou em outros clubes do Rio, mas quando jogou pelo Flamengo foi super importante. O Jorginho é o mesmo caso do Danilo, hein? O Danilo, nos poucos momentos que ele esteve em campo no Flamengo, já deu para perceber o nível dele elevadíssimo, e ele jogando com frequência, a possibilidade dele ser titular do time do Felipe Luiz é muito grande, e jogar até mesmo com 3 zagueiros, o Felipe arrumar uma solução tática para colocar ele, o Léo Ortiz e o Léo Pereira. E o Jorginho é igual. O Jorginho tem um nível técnico acima da média. É um jogador com uma carreira consolidada na Europa. Só que para os padrões europeus ele começa a entrar naquele ciclo descendente, mas que aqui pode fazer com que ele jogue mais 3, 4 anos num nível elevadíssimo. Nós temos exemplos no futebol brasileiro de jogadores com 37, 38 anos que estão aí jogando muito bem. Eu posso citar o Thiago Silva, que é um zagueiro extraordinário, e o Hulk, atacante, né, que é um grande profissional, é um atacante muito bom. Ou seja, esse cara vem para cá, ele vai deitar, gente. Bota aí no YouTube, Jorginho, Arsenal, Chelsea, Napoli. Ele é um construtor de jogadas. Ele é um volante que cria espaços, cria situações, organiza times. E eu estou muito curioso, caso ele venha, eu acho que vem, para ver ele encaixado no esquema do Felipe Luiz. Porque ele é um jogador que tem tudo, e com certeza o Felipe viu isso e foi falar com ele, cara, você é o jogador que eu preciso no meu time, porque ele dá cadência ao jogo, ele organiza o jogo, ele pifa a bola, ele faz assistências, ele lá de trás, ele joga como um meia mais recuado. Só que o meio-campo do Flamengo tem Pulgar, tem De La Cruz, eles estão formando uma dupla de volantes excepcional, hein? O Pulgar mais cadenciado, mais técnico, o De La Cruz mais dinâmico. Os dois estão jogando muita bola. Aí você tem o Arrascaeta e o Gerson, que são 2 jogadores históricos no Flamengo.
E 2 jogadores de enorme qualidade também. Só que o Jorginho ele vai entrar e ele vai dar ainda mais qualidade a esse time do Flamengo, que já tem Rossi, trabalha muito bem a saída de bola, com os pés excelente. Léo Pereira e Léo Ortiz são zagueiros técnicos. O Léo Ortiz, então, é brincadeira. É covardia o que ele joga. O Danilo é tudo isso que eu falei. Ele é um Jorginho zagueiro. Alto nível técnico, saída de jogo muito qualificada. O Alexandro pela esquerda é a mesma coisa. É outro bom exemplo. Jogador também nessa faixa de 30 e poucos anos, que ficou muito tempo na Europa, mas com o tempo ele entrou em declínio para o padrão de lá, e aqui tem jogado muito bem e tem sido muito importante. Alexandro, outro cara de muita qualidade. Aí você vem Pulgar, De La Cruz, dupla de volantes espetacular. Gerson e Arrascaeta. E o Jorginho entra nesse bolo aí. Gente, é muita qualidade reunida. Aí você vai para o ataque e daqui a pouco o Pedro vai voltar, hein? O Pedro está na fase final de recuperação. Então imaginem aqui os jogadores que o Felipe Luiz vai ter. Eu estou falando de jogadores técnicos. Jogadores com muita qualidade técnica, que dão toque preciso, que fazem a bola girar, que encaixam no esquema de jogo do Felipe Luiz. Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Jorginho e Pedro. São 11 caras que eu falei aqui que tem muita qualidade. E agregando a eles, você tem o rei dos clássicos, Bruno Henrique, que se não é um primor de técnica, é um jogador espetacular e decisivo. A história dele está mostrando aí. Quando o jogo é grande, ele vira um monstro, ele sai da jaula e ele decide. Esse é Bruno Henrique, que está numa metamorfose na sua carreira. Ele está virando um centroavante, hein? Aquele Bruno Henrique que a gente viu, que se consagrou, ponta, rápido, que dava o tapa na frente, que ninguém pegava, que o lateral ficava só no ventinho, sentindo ele passar, esse cara aí já foi. Ele está vindo para o meio e ele está virando um centroavante e dos bons. Ele está se tornando uma excelente opção para o Pedro. Aí você tem também os outros caras todos. Você tem Luiz Araújo, Plata, Michael, Cebolinha e o Juninho, que merece uma observação especial. A participação dele nos jogos finais do Campeonato Carioca contra o Fluminense mostrou uma característica importante do Juninho. O Juninho, faz o V, Juninho. Ele é um cara inteligente jogando bola. Porque às vezes o cara tem força, tem velocidade, tem drible, mas ele não escolhe bem a jogada. Ele não faz bem a leitura da jogada. O Juninho faz isso, hein? O Juninho é um jogador inteligente. E isso pode fazer com que ele ganhe pontos e espaço nesse concorridíssimo elenco do Flamengo. Que por causa desses jogos todos aí que eu citei, vocês viram aqui, o Flamengo pode tranquilamente fazer mais de 80 partidas no ano. Vai precisar dessa galera toda. Vai todo mundo jogar. Essas foram as notícias e assuntos do Flamengo. Se gostou do vídeo, já deixe seu like e se inscreva-se no canal. Até a próxima.